Turma, é o seguinte, a gente estava falando de... Podem colocar o nome e o número I, se é do 3A ou 3B aí no chat para ficar registrado. A gente estava falando de existencialismo nas últimas aulas, e hoje a aula de filosofia e redação, como usar, né, os temas de existencialismo em algum tema de redação. Então, a gente vai discutir alguns temas, e eu vou mostrar para vocês como que o Sartre se encaixa ali, tá, nessas propostas. Amanhã a nossa prova, também cai existencialismo, de Kierkegaard, Heidegger e Sartre. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, já aproveita para tirar na aula de hoje. Amanhã é a prova, tá, pessoal? Então, vocês podem parar, interferir, perguntar o que vocês quiserem. Na última aula, a gente fez questões de vestibular dissertativo, né? Em aula mesmo, para poder tirar essas dúvidas. E os alunos que faltaram receberam recadinhos individuais lá no Moodle. Dá uma olhada depois, tá? Aqueles que estavam presentes e não fizeram, daí é 0, mas os que faltaram, foram 3 alunos só que faltaram, eu vi que o Eros já entregou, mesmo tendo faltado na aula. Tem recadinho lá no Moodle. A Lívia Micos está presente, pessoal? Lívia? Não? Ah, Olivia, o seu não entregou. Teve algum problema? É que eu achei estranho você não ter entregue. E também os alunos que não... Pode falar, Eu nem Lívia. sei, porque eu entreguei, eu fiz pelo celular. Então, por isso que eu achei que tivesse tido algum problema, porque o seu está como iniciado, mas as respostas não estão lá aparecendo para mim, Lívia. Nesse caso, tenta entrar e tenta reenviar. Se você não conseguir, envia suas respostas para o meu e-mail. Ah, tá bom. Vou Porque enviar. eu vi que tem vários momentos que você entrou para fazer, mas as respostas não estão aparecendo para mim. Então, eu achei que fosse algum problema mesmo, Ah, tá? tá bom. Você tem meu Tá. e-mail? Eu acho que tem no grupo. Tá. Bom, de qualquer maneira, eu vou pôr aqui no chat. Ah, tá bom. Assim você já anota, envia por e-mail, porque eu achei estranho. Eu vi que o seu aparece que tem várias tentativas, mas as respostas não estão lá. É que tem mais Tá coisa. bom, obrigada. Nada. Ah, Letícia. Sim, Letícia, recebi. Depois eu já respondo. Peraí, deixa eu já confirmar se eu recebi, Letícia. Eu recebi tanto e-mail de pessoas que não conseguiram enviar por algum problema. A Gabriela. Sim, Letícia, tá aqui. Tá aqui. Eu tô aqui. Para aqueles que me enviaram por e-mail, eu não consigo colocar a nota no Moodle. Eu ponho direto na planilha que eu envio para a coordenação, mas eu mando com a nota também por e-mail, tá bom? A prova amanhã é de alternativa, tá? Pessoal, esse barulho já acaba. É rapidinho, tá? É de alternativa. Turma, vamos lá. Como usar existencialismo? Eu não acredito, gente. Eu vou ter que dar bronca nos pedreiros ali. Dá para ouvir o que eu falo? Ou dá para ouvir a furadeira? Dá? Bom, se tiver muito ruim, aí eu... Tá muito ruim. Peraí. Bom, pararam. Não pararam. Peraí, pessoal. Acaba meio-dia. É rapidinho. Pessoal, desculpa, é aqui em casa mesmo, tá? Essa bagunça tinha começado antes do isolamento, aí eles não terminaram a sala, voltaram agora, então desculpa aí, pedi para eles pararem. Turma, vamos lá. Então, a gente vai falar de existencialismo e como que a gente pode usar isso nos temas de redação, tá bom? A Larissa tem uma pergunta aqui. Alguns alunos que não finalizaram a tarefa, eu considerei as respostas enviadas mesmo assim. Não, Larissa, no seu caso, não. As suas respostas aparecem para mim, mas eu não consigo alterar a sua nota.
Então, depois me manda um e-mail cobrando que eu te respondo com a nota para os alunos que tiveram essa mesma questão que a Larissa. Deixou para revisar, mas não apertou o botão finalizar, né? Mesmo assim, eu entrei e li suas respostas, tá, Larissa? Me manda um e-mail que eu respondo com a nota depois, tá? Pessoal, vamos lá, vou começar a compartilhar com vocês, então, o PowerPoint que eu preparei para falar sobre existencialismo e o uso na redação, tá? Nas próximas aulas, a gente vai discutir alguns temas de atualidades importantes também, que podem ser possíveis temas de redação. Então, vidas negras importam, tá? A gente vai discutir isso na próxima aula. E alguns outros temas de atualidade e filosofia também. Só tem mais 2 aulas depois dessa, então não tem sentido eu começar com matéria do 3º bimestre agora. Tudo bem? Pessoal, por favor, me ajudem aí. Participem da aula, porque senão fica muito chato só eu falando aqui, tá? Se tiver dúvida aí no meio, pode parar e perguntar. Começar a apresentação. Então, vamos lá. Filosofia e redação. Para vocês entenderem um pouco o uso do Sartre na redação e também o contexto das questões sociais que ele coloca, é bacana vocês perceberem a biografia dele. Como que a vida dele, a prática da vida dele vai influenciar diretamente na teoria e na construção do existencialismo. Então, por isso que eu coloquei uma pincelada aí da biografia do Sartre, tá? Então, ele vai nascer em Paris, em 21 de junho de 1905. Ele é criado pela mãe e pela avó, estudou na Escola Normal Superior, onde conheceu a Simone de Beauvoir, né, em 1924, e vai estabelecer uma relação afetiva até a sua morte. Eles não casam, eles têm um relacionamento aberto, e isso fica muito claro para a sociedade também. Ela pode sair com quem ela quiser, e ele pode ter a liberdade de escolha, tá? Porque eles já colocam a questão de que amar também é deixar a pessoa ser livre, né? E se ela quiser realmente ficar, é porque ela realmente ama. Então, e assim, ela não traiu o Sartre, mesmo tendo essa possibilidade. Então, essa questão da escolha, da liberdade, está presente na prática da vida deles. De 1931 a 1945, ele vai lecionar filosofia em várias escolas secundárias. Em 1940, ele vem para o Brasil. Ele é um dos fundadores da Faculdade de Filosofia da USP, quando ainda era na Maria Antônia. Ele chega a dar um curso de um semestre aqui no Brasil, tá? Aí, em 1939, ele é recrutado para a Segunda Guerra Mundial e acaba como prisioneiro dos alemães entre 1940 e 1941. Desculpa, ele veio para o Brasil em 1942, na década de 40. E aí, depois de libertado, ele voltou a lecionar e se integrou à resistência francesa, de oposição ao nazismo, fundando o movimento socialista e liberdade na França. Então, é ele que funda aí esse movimento socialista na França, tá? Após a guerra, ele aproxima-se dos comunistas. Em 1945, ele cria, com outros intelectuais, a revista Le Temps Moderne, que existe até hoje, tá? E exerce grande influência sobre a intelectualidade francesa. O Camus, também, ali naquela leva, tá? Desses intelectuais. Foi o primeiro diretor do hoje tradicional jornal esquerdista Libération, que ainda existe também. Em 1956, rompeu com o modelo socialista russo, após a intervenção das tropas soviéticas na Hungria. Na década de 50, ele abraçou o comunismo maoísta, dizendo ser o marxismo a filosofia inevitável de todo o nosso tempo. E posicionou-se publicamente em defesa da libertação da Argélia, da Revolução Cultural da China e dos movimentos estudantis de 1968, tá, que aconteceram na França, que foi um movimento que vai ter forte influência na sociedade contemporânea francesa, nos dias de hoje mesmo, no pensamento, na questão da própria mídia deles até hoje, tá? E ele morre em Paris em 1980. Então, essa questão da luta da liberdade, de acolher o outro, de pensar na humanidade, nas relações humanas, tudo isso é muito forte na própria prática da vida do Sartre, não é só teoria. Ele foi e fez também, né? Ele colocou em ato aquele desejo que ele tinha. Então, é importante vocês conhecerem um pouco da biografia dele, porque isso vai influenciar, claro, que na teoria do existencialismo. E aí, a primeira frase interessante do Sartre que eu peguei aqui para vocês, para a gente poder pensar um pouco nos temas de redação, é que a realidade humana não tem desculpas. Somos responsáveis pelo mundo porque o elegemos. Como assim o elegemos? Porque a gente faz parte dele, porque é esse mundo que a gente tem. Então, se você escolheu por viver, por construir a sua própria existência, sua própria essência e viver aqui agora, você elegeu esse mundo. Então, você é responsável por ele também. Então, dá para incluir a questão da responsabilidade social, a questão dos direitos humanos e da luta por essa questão da liberdade também. O homem é o único legislador de sua vida, e a única lei de sua existência diz apenas:
acolhe-te a si mesmo. Então, a escolha por você, realize essa sua liberdade. Você tem que ser o próprio legislador da sua vida. Isso também tem influência de Kant, né? Como Sartre é professor de filosofia, ele conhece muito bem a história da filosofia. Então, aquela ideia de emancipação, né, do Kant, do período do Iluminismo, influencia muito o Sartre, porque quando você escolhe a si mesmo, você se liberta de todos os outros que estão influenciando, mas você leva em Sartre em consideração todos os outros por conta dessa responsabilidade pelo mundo e pela sociedade que nós temos. Ou então, fazer e, ao fazer, fazer-se, colocar em prática as coisas que você quer na sua vida. A cada momento, o homem deve escolher o seu ser, lançando-se continuamente a seus possíveis e constituindo pouco a pouco a sua essência. Através dessas escolhas, contando para agir somente com a voz de sua consciência, tá? Então, essa questão da liberdade de escolha, de você se colocar e de você fazer. Por isso que eu comecei a aula falando um pouco da própria biografia do Sartre, né? Ele não era um filósofo só teórico, ele é um filósofo prático. Isso diferencia um pouco a filosofia dele dos outros, que eram muito mais acadêmicos, tá? Uma frase forte aí do existencialismo de Sartre, que o homem está condenado a ser livre. Eu já falei isso para vocês nas outras aulas de existencialismo. Essa condenação para o Sartre, é claro que tem um peso, né? É o peso da responsabilidade. Então, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, onde os direitos humanos começam a se fortalecer, principalmente com a criação da própria ONU, né? Essa questão da liberdade é uma condenação porque também vem junto o peso da responsabilidade. Então, você é livre para fazer o que você quiser, mas você tem que lembrar que você tem responsabilidade. E é exatamente dentro desse contexto que o aluno que tirou 1000 na redação do Enem, que eu vou já falar para vocês, usa, né? Só que ele usou com interesse nas empresas, que as empresas também têm a liberdade de agir, mas tem que ter essa responsabilidade social. Então, às vezes, você pode usar as ideias do Sartre sem citar necessariamente o Sartre. Claro que se você tiver segurança numa redação, né, um tema específico, e a gente vai trabalhar diversos temas, para colocar uma citação, não esqueçam das aspas, tal, e cita o Sartre. Mas se você não tiver essa segurança, mas que você conhece a teoria, a filosofia do Sartre, use essas ideias para poder desenvolver o seu tema. Tá? Então, são dicas aí que a gente vai ter e trabalhar com questões de atualidades para poder usar a filosofia nos temas de redação. Pessoal, até aqui, ok? Alguma dúvida? Não? Então, continuando aí. Se precisar, para, tá? Ô, Roberta, Pode falar. em relação, tipo, a usar a filosofia, tipo, nos temas de redação, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu tenho bastante dificuldade para dar concretude, para não ficar só no plano das ideias e tudo mais, e ver como, tipo, essas ideias da filosofia se aplicam na prática. Boa. Tá. Então, vamos dar exemplos também, né? O Sartre é fácil de usar em redação exatamente pelo fato dele não ficar só na teoria, porque ele também está na questão da prática, né? Então, eu li a redação do menino nota 1000 do Enem, até coloquei ele aqui. Vou colocar aqui, ó. Bom, vou adiantar alguns slides, tá? Então, o jovem realizou a prova em Pederneiras, São Paulo. Na redação, destacou a relação entre liberdade e responsabilidade social defendida pelo francês na obra O Existencialismo e o Humanismo, para discutir o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E aí ele colocou um trecho ali que eu até copiei e colei aqui para vocês, que é preciso ter responsabilidade com essa liberdade, e essa liberdade não está sendo exercida pelas mídias sociais e pelas empresas que estabelecem os algoritmos, né? Então, é uma maneira de você colocar a ideia na prática. Então, só que como que ele modificou isso? Qual que foi a ideia do texto dele, né? O homem está condenado a ser livre. Tudo bem. As empresas, hoje em dia, por uma questão de legislação também, elas também têm essa liberdade, principalmente se for pensar nas mídias sociais, né? Então, elas estão condenadas a ser livres. Só que elas também têm, junto com essa condenação, por ser um peso essa liberdade, tem o lado da responsabilidade social de ser claro, de ser evidente aquilo que elas colocam, né? Quais são as propostas, como que elas estão jogando, usando os dados dessas pessoas,
tá? Então, essa é a questão da responsabilidade. Você tem a liberdade de você usar a internet, mas você também tem que ter essa responsabilidade social de como que você vai usar o dado dos seus usuários e como que você vai trabalhar esses algoritmos. Um exemplo claro disso, de responsabilidade que dá para trabalhar em relação às mídias, né? Acho que vocês já tiveram alguma experiência de entrar para fazer uma pesquisa de preço de um tênis específico na Netshoes, bom, em lojas, pelo celular, né? E aí você abre o seu Instagram e aí começa a aparecer um monte de propaganda exatamente da marca daquele tênis que você procurou nas outras mídias. Claro que isso é um processo de tecnologia de informação, né? Que eles cruzam os dados. E aí começam a aparecer as propagandas que começam a criar aquele desejo de consumo em você, certo? Já aconteceu isso com vocês? Pessoal? Já tiveram essa experiência? Sempre, todos os dias. Sim. Exatamente, né? Agora, imagine se começa a aparecer esses tipos de propagandas para uma criança, tá? Que começa a criar aquele desejo e o conflito com os pais. Então, as empresas têm que ter a responsabilidade de saber, e também os pais, né, nesse caso, de saber que tipo de propaganda e que tipo de desejo que você está criando nos seus consumidores. Isso é um trabalho de algoritmos, isso é um trabalho de tecnologia de informação que tem que usar a liberdade que eles têm, ok? Usar os dados, porque é você mesmo que fornece, né? Ao criar uma rede social, você coloca lá o aceite dos termos de uso, e quando você coloca que você aceita, seus dados estão ali, né? Só que eles têm que ter essa responsabilidade social para saber que tipo de propaganda, que tipo de desejo que eles vão criar nos consumidores e como que eles vão usar esses dados. Nossa, deu para ficar claro a teoria e a prática, pessoal? Sim. Deu? Ótimo. A Clara colocou uma questão aqui no chat. Fazer essa ligação da teoria para a prática é um exercício também de debate, por isso que eu trouxe alguns temas que a gente vai debater de como usar. Clara colocou o seguinte, isso tem a ver também com aquela frase do inferno são os outros. Sim, está totalmente ligado, que foi uma questão também, né, dos temas lá das questões dissertativas que eu coloquei para vocês, né, o inferno são os outros, exatamente, né, nesse caso, o inferno são as empresas que começam a criar aquele desejo no consumidor, mas ao mesmo tempo o consumidor é responsável, porque foi ele que forneceu os dados. Tem esses dois lados aí, Clara. Então, a gente tem que ter, a gente pode usar essa liberdade, a gente tem essa liberdade, mas tem que saber usar ela com responsabilidade social também. Então, é nesse sentido que o aluno nota 1000 da redação lá, que ele usou o tema. Só para já colocar um link aí com o tema da Clara, que ela colocou no chat, é a segunda frase que eu coloquei para vocês, né? O inferno são os outros. E, por conta dessa responsabilidade, que os meus atos vão influenciar no ato dos outros, e os atos dos outros também influenciam nos meus. E o homem se escolhe escolhendo todos os homens, todos os outros, né? Então, não tem como a gente agir, e toda ação só é feita num ambiente político, não político no sentido de administrativo, né, da polis, mas no sentido de que os outros estão vendo, porque as minhas escolhas, os meus atos, a minha ação pode servir de exemplo para os outros, assim como os outros também servem de exemplo para mim. Então, ao escolher, ao falar eu tenho liberdade de escolha e de como eu quero agir, eu tenho que levar em consideração que essa ação vai ser um exemplo também para os outros. E isso está em Kant também, né? Age de tal modo que de tal maneira que a sua ação torne-se um exemplo universal. Então, ao usar essa minha liberdade, ao praticar isso em ato, eu vou servir de exemplo para os outros também. E isso dá para usar em temas de redação, né? Uma empresa que tem a responsabilidade social, ela acaba se destacando. Mas aí também tem a questão, será que ela está tendo responsabilidade social só para poder se destacar e vender mais, fazer mais propaganda? Ou ela está tendo responsabilidade social porque ela é realmente uma empresa responsável? Então, são questões que, na prática, dá para a gente começar a pensar e usar como um instrumento aí de temas de desenvolvimento de redação, tá? Alguma dúvida mais até aqui, pessoal, para a gente continuar? Ok, pessoal? Senão me empolgo e começo a falar rápido aqui. Acho que tá tudo certo. Então, beleza, continuando aí. Deixa eu voltar para a tela dos slides, porque eu vim aqui
outra frase aí do Sartre, né, que essa frase aqui é legal quando fala sobre desigualdade social, sobre educação, temas ligados às questões morais também, né, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então, esse tema, acho que para racismo, para desigualdade social, cabe bastante, porque tira um pouco a questão daquele que sofre a desigualdade, ou do negro mesmo, do vitimismo, e coloca ele como um ser de ação, que tem um espaço de fala, né, que tem um espaço de luta para poder ir contra aquela desigualdade ou contra o racismo. Então, aquela pessoa que sempre foi criticada, rebaixada, colocada, excluída, né, e aceita, ela cai no vitimismo. A minha vida é assim, porque eu nasci negra, porque eu nasci pobre, porque eu não vivo numa comunidade, porque eu sou doente, então cai no vitimismo. Agora, quando você pega tudo aquilo que fizeram de você e rompe, você se torna aquele homem autêntico, o super-homem do Nietzsche, né? E também a autenticidade do próprio existencialismo. Então, você coloca ela em luta em um espaço onde ela tem voz. Ter voz nessa questão de espaço, de ter voz, que é a luta do feminismo, das desigualdades sociais, isso é bacana de vocês usarem também em temas de redação, né? O espaço da voz é o espaço da ação, é o lugar que as pessoas podem ir e falar, olha, isso não, chega, romper com aqueles ciclos de acontecimentos, superar a si mesmo e usar tudo aquilo que fizeram até então com eles como uma força de luta do movimento para qual eles, né, tendem essa luta, tá? Deu para entender, pessoal, isso? Deu sim. Ok, irmã. Qualquer coisa, para e pergunta, tá? Um outro exemplo aqui, que isso tem a ver com a prova de amanhã também, né? A existência precede a essência. Isso aí também tá ligado com a questão do movimento feminista, que era muito defendido pela própria Simone de Beauvoir, que eu já falei para vocês, né? Que antes, até a década de 40, tinha essa questão de que a essência da mulher já estava pronta antes mesmo dela nascer, né? Chegava alguém, estou grávida de uma menina, tomara que ela saiba cozinhar, tomara que ela arranje um bom marido, já criavam toda a essência de como estava definida, de como que deve se comportar e o que deve ser uma mulher. E a luta feminista da década de 40, comandada aí pela Simone de Beauvoir, brigou exatamente contra isso, né? De não, deixa ela existir, espera ela nascer. E aí depois ela escolhe quem ela quer se tornar, que tipo de mulher que ela quer ser. Se ela quer ser uma mulher dona de casa, ok, ótimo, não tem problema. Agora, se ela quiser ser médica, advogada, engenheira, então ela mesma vai construir a sua própria essência. Então, tanto assim para Sartre, Simone de Beauvoir, ou até mesmo para o Kierkegaard ou para o Heidegger, o lema do existencialismo é esse. Primeiro tem a existência, você tem só a sua vida. E aí, conforme as suas escolhas, conforme você vai exercendo essa sua liberdade de escolha, você vai construindo a sua essência, tá? E isso é bacana você usar em temas de redação também. Como que você pode usar isso? Mostrando que todo o homem, qualquer ser, tem essa liberdade de escolha para escolher quem ele quer ser, né? Romper com aquilo que a sociedade, com os rótulos da sociedade, tá? Que ela exige que você use, ou com as máscaras sociais que você precisa de usar. E aí você pode ser quem você quer ser. Então, é a liberdade de escolha, é a liberdade de você também poder falar, ter o espaço da voz de novo, importante. Então, isso dá para você usar também bastante em temas de redação. Ok, turma? Ok. Então, esse aqui a gente já falou, né, de como que ele usou. E aqui eu coloquei para vocês os temas, os últimos temas aí da FUVEST, Unicamp, Unesp e Enem, para a gente poder falar um pouquinho de como que usar isso nos temas, tá? O último aí da FUVEST, eu achei bem interessante, dá para usar outros filósofos, não só Sartre, ou só o existencialismo, foi a importância do passado para a compreensão do presente, né? E esse tema foi também por conta do Museu da História Nacional, né, que pegou fogo, e aí foi uma crítica que eles fizeram em relação à questão da conservação
dos museus e dos próprios monumentos que a gente tem, que na verdade a gente não tem nessa conservação, então foi em relação a essa crítica. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês usariam nesse tema, a importância do passado para a compreensão do presente, pensando em temas de filosofia aí, dos filósofos, como que vocês usariam isso? George Orwell, boa. Tá. Tudo bem que ele não é filósofo, ele é escritor, mas ok, tá valendo. Quem mais, turma? E aí? Só o Lucas vai jogar a ideia? Quem que vocês usariam? Como que vocês usariam? Carol, Schopenhauer. Como você usaria Schopenhauer? Fiquei curiosa. Assim, eu não sei se tá certo, mas o que eu não sei se dialoga tanto com a parte da conservação, mas tem a ver com a questão do museu e da arte, Uhum. da superação do sofrimento e da dor humana e a questão da identificação também. Muito bom, Carol. Cabe sim, cabe Schopenhauer sim. Todo nosso, o Schopenhauer é um filósofo extremamente pessimista, né? E a arte levaria a nossa alma, seria uma maneira de levar a alma e da gente conseguir pensar um pouco mais na própria vida. Então, sim, se for pensar o museu como questão estética, sim, né? Uma outra que eu acho interessante que a gente não viu, só vou adiantar, porque eu sou apaixonada por ela, é a Hannah Arendt. Ela fala que qualquer dor e qualquer sofrimento pode ser compreendido, não perdoado, é diferente, tá? Compreendido pela narrativa, né? Então a Hannah Arendt coloca isso. Não é à toa que ela mesma sofre a questão do totalitarismo, ela é judia e ela tem que ir embora da Alemanha, e aí ela escreve um livro chamado Origens do Totalitarismo, que é uma maneira dela compreender todo o movimento que estava acontecendo na época. Então, o museu, essa questão do passado também, é uma maneira da gente compreender em que ponto que nós estamos, né, que a gente se encontra. Né? Então, ela dá uma certa referência de quem nós somos, né, compreensão do passado aí, para poder viver o presente. Ela, assim, parece que centraliza o homem. Olha, você está aqui porque atrás de você vem toda essa história. Né? Então, é uma maneira de compreender, tá? Marx com materialismo histórico, ótimo, Nicolás. Dialética hegeliana dá, no contrário aí do Marx, dá sim, Clara. Heidegger, como é que você usaria Heidegger, Clara? E curiosa também. Clara? Não, é que eu tinha falado que, tipo, ela fala sobre essa frase porque ele era nazista e tal, e ele perseguia lá na Segunda Guerra, aí ela usou essa frase que eu tava vendo, mas eu não sei como é que eu usaria ele, não. Não, sim, também tem essa influência do Heidegger em Hannah Arendt, né? Uhum. Tanto é que uma maneira, essa questão do compreender não é perdoar, ela usa diretamente com Heidegger, né? Quando ela já mora nos Estados Unidos, ele vai visitar ela, já no fim da vida dele, e aí ele pede perdão. Daí ela responde, né, falando que ela compreende o fato dele ter entrado para o partido nazista por todo o contexto da época e tal, mas perdoar não, porque perdão você teria que voltar no tempo e desfazer a ação, e uma ação feita não se desfaz, né? Acho que isso foi até um soco ali, um tapa na cara do Heidegger, né, depois de todas as escolhas que ele tinha feito, tá? A Laís pensou no próprio Sartre, ótimo. Como é que você usaria o Sartre, Laís? Eu acho que seria mais na questão, tipo, mudança social e não na questão do museu, porque, tipo, o que você faz do que fazem de você, tipo isso, Sim, nessa sim. questão. Olha, a nossa história foi essa, né? O que você vai fazer a partir de agora, né? Sim, dá para usar. A Rayane colocou Nietzsche, é isso? Deixa eu ver ele voltar aqui pro chat. Foi isso, Rayane? É, Nietzsche. Boa. Como é que você usaria Nietzsche também? Rayane? Sim, boa. Pode levar ao niilismo. Tá. Gostei desse ponto de vista, não tinha pensado em Nietzsche, não. A Rayane falou que a falta de compreensão do passado pode levar ao niilismo. Sim, você não fazer nada em relação a isso, né? Boa também, né? E o interessante de compreender o passado também não cair nos mesmos erros, né? Então dá para a gente falar da questão dos ídolos também, do Francis Bacon. Tem diversos assuntos de filosofia, ideias, né? Não necessariamente que você precise de usar alguma fala,
mas algumas ideias que dá para você usar aí nos temas de redação, tá? Também, claro, não cai naquela moral do rebanho, se tornar um homem autêntico, né, na questão do super-homem, dá para você usar diversas ideias do Nietzsche também. Aí eu só vou mudar já o tema para a gente não ficar no mesmo, tá? Porque vão aparecer os mesmos temas em outros temas de redação. 2015, a FUVEST colocou um tema que eu achei bem interessante aqui para a gente trabalhar também. A camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. E aí, pessoal, camarotização no sentido de camarote mesmo, né? Das pessoas, nessa questão da segregação racial, segregação social, não racial, as pessoas conseguem assistir de cima determinadas questões que estão acontecendo, mas não se importam, como se tudo aquilo fosse um show, né? E essa questão da democracia, da participação mesmo. Antes de vocês pensarem num filósofo, também um que dá para usar muito nessas questões de democracia, só que a gente só vai ver no terceiro bimestre também, é o Habermas. Dá para usar o Kant, o Lucas, dá sim, muito, né? É o Habermas, né? O Habermas, ele é da escola dos frankfurtianos, a gente já vai ver no terceiro bimestre, só para adiantar também, ele está vivo, né? O filósofo que a gente vai falar que ele está vivo ainda, ele dá aula em Harvard, e ele fala sobre democracia deliberativa. Né? O que seria a democracia deliberativa? É a democracia que tem a participação das discussões das pessoas mesmo. Então, quando, por exemplo, o tema do aborto é colocado em pauta, né, mesmo que a maioria seja contra por questões de religião, subjetivas, pelo menos o assunto foi colocado em pauta. As pessoas começaram a discutir sobre o assunto e algumas começaram a se esclarecer um pouco mais sobre isso. Então, a democracia deliberativa ela é usada em alguns países e estados americanos também, né? Países pequenos como o Uruguai, onde as pessoas vão a público, discutem as ideias para poder se tornarem mais esclarecidas. Então, dá para usar o Habermas nesse sentido de democracia deliberativa que você participa das discussões sociais, e dá para usar o Kant também nessa questão de esclarecimento, né? Do que está acontecendo, tá? A Bia colocou a questão da má-fé, sim. Você escolhe não participar, né? Ou escolhe pelo outro. Muito bom, Bia. Laís. Schopenhauer na questão da subjetividade, cada um cuidando do seu, na questão do sentido do egoísmo. Maria Luísa Kierkegaard, do primeiro, sim, o estágio estético, né? Que as pessoas ainda não estão esclarecidas o suficiente, dá para usar Kant, Kierkegaard. Então, as ideias dos filósofos para aplicar em temas de redação são bem interessantes, tá? Alguém quer comentar sobre esse assunto? Sobre esse tema específico? Não? Então, pessoal, a gente só vai para o último tema, tá? Que a gente perdeu 5 minutinhos, a aula começou atrasada, então a gente vê mais um, e aí eu já encerro. Bauman, sim, sim, dessa questão do egoísmo em Bauman, né? Da sociedade líquida também, que tudo se desfaz, as pessoas olhando do camarote o que está acontecendo, aí elas respiram, dão um suspiro, tipo, que dó o que está acontecendo, mas aí já tudo aquele pensamento se dissolve e você volta para a sua individualização, para a sua vida, e não se importa mais. Então dá para usar Bauman também. Tá? Aí os próximos temas, turma. Consumismo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente viu. Vamos fazer o seguinte, pessoal, como a gente vai discutir esses temas nas próximas aulas também, eu vou pôr os slides no Moodle, e aí depois vocês já pensem como que vocês usariam a filosofia, para a gente poder só ficar na discussão em aula, pode ser? Pessoal? Tá. Pode ser. Tá, assim, as próximas 2 aulas vai ser só discussão, tá? E aí vocês já pensam como que vocês usariam nesses temas os filósofos, e aí a gente fica só na discussão, a gente fica mais ativa, a aula mais prática, tá? Então, boa prova para vocês amanhã, uma boa semana para vocês, e aí nas últimas 2 aulas a gente fala de filosofia e redação, no dia 22 e 29. Obrigada aí pela presença na aula, turma. Beijo. Pode falar. Eu poderia tirar uma dúvida Claro. da matéria? Sim. Eu fiquei com dúvida na questão do absurdo para o Kierkegaard. Para o Kierkegaard. Tá, o Kierkegaard, o absurdo para ele é um salto na fé, né?
como essa vida não tem sentido, não tem uma resposta para você dar esse sentido, ele joga todas as fichas dele, todas as apostas dele em Deus mesmo, é esse salto na fé, Ah, tá. tá bom? Entendi. E eu queria saber também se dá para usar um pouquinho da filosofia de Camus na elaboração. Pode usar. O caminho não Ótimo, é da tá. filosofia, ele é da literatura, mas pode usar sim. Ah, Ele tá, tem beleza. literatura, tá bom? Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Prof, Ah, Pode falar. deixa eu falar rapidinho. Eu não lembro se você falou, mas eu não lembro. A prova é dissertativa? Não, é de alternativa. Ah, tá bom, tá. A parte dissertativa a gente já fez em aula, que eu achei melhor para tirar as dúvidas. Tá ô, bom. professora, Pode falar, pessoal. peraí, não ia falar, não ia falar? Ah, tá bom. É, tipo assim, eu só queria perguntar daquela atividade avaliativa, porque ela não era pra sexta ou tinha que ter feito em aula? A gente começou em aula, mas ela fechou na sexta. Ah, tá. É que pelo que você falou no começo da aula, eu achei que, tipo, que se não tivesse feito em aula, tinha zerado. Não. Tem gente que não entregou, mas estava presente, assinou o chat como presente, mas não fez e nem teve tentativa de fazer. Então aí zerou. Ah, tá, mas se eu fiz depois, então não tem Não, problema. ok, sim. Uhum, não tem problema. Ah, beleza. E Tá bom? na prova de amanhã é só os existencialistas, né? Os Isso. três, tá? Isso. Ah, beleza. Obrigado, professor. Nada. Mas Ô, alguém pode Eu, falar? Bia. eu te mandei um e-mail, né? E aí eu fiz as questões depois. Uhum. Eu vou ficar com zero ou vai valer? Ó, Bia, deixa eu ver seu e-mail. Por que você fez depois, Bia? Não, é porque eu confundi o horário. Tava, na sexta até as 4, e aí eu não tinha visto. Eu achei que fosse até a meia-noite. Roberta? Acho que ela Eu caiu. acho que ela saiu. Ô, Paulo, ela tava achando que era a Bia. Ai, Fala que é você. então, eu troquei 15 e-mails com a tadinha. Será que ela vai voltar? Tá gravando o Eu bagulho espero que sim. ainda, ó. Não, eu sei, mas tipo. Acho que vai, acho que ela saiu sem querer. O Lucas tá aí ainda? Ah, não. Cala a boca, claro, meu Deus do céu. Aquilo vai ficar gravado, mano, você me desrespeitando. Ih. É como se você também não fizesse a mesma coisa, né, cara? Tá bom, tá bom. Quieta, Clara. Tá todo mundo bem gente boa hoje, né? Gente, ela não voltou ainda. Ai, será que ela vai voltar ou não? Você foi tirar dúvida, ela não aguentou mais e falou, foda-se você aí também. Então. Eu saí sem querer, gente. O que você tá fazendo aqui ainda, Carol? Falou, tava te ajudando. Obrigada. Não, também. Ah, ela voltou. Você tá mutada, Roberta. Pronto, agora deu certo. Bia, desculpa que caiu minha Não é a internet. Bia. Não é a Bia. Quem que tinha perguntado, a Gabi? Aham. Ah, desculpa, Gabi, tá aqui seu e-mail, sim, vou considerar, tá bom? Ah, tá bom. Era só pra Entendi. confirmar. Obrigada, Entendi no viu? dia, mas é um horário diferente, não tem problema, tá aqui. Não, obrigada, viu? Depois eu respondo o canal, tá? Tá bom. Tá bom? Mais Tchau, alguém? Roberta. Boa semana.
Obrigada para você também. Ô, Roberto, Pode falar, Gabriel. assim que a gente entregava a atividade avaliativa de existencialismo, aparecia que a gente tirou 0. Era normal, tipo, não aparecer a nota ainda? Não, a nota eu passei esse final de semana, já corrigi, tá com a nota correta. É que a correção estava na automática e é claro que a resposta de vocês não vai bater com a minha, tá? Mas eu corrigi manualmente esse final de semana, pode conferir lá. Se tiver Tá. algum problema, você avisa, tá bom, Gabriel? Então, é porque eu conferi a minha hoje e ainda tava zerada. Eu não sabia se, tipo, realmente tinha errado tudo ou se, tipo, não Tá apareceu zero? a nota. Tá, Então deixa eu anotar isso aqui, que aí eu já vejo para você. Tá anotado, Gabriel. Aí eu já tá, vejo. obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu? Ô, professora, eu vou olhar agora se o meu tem a nota ou não, porque eu não, o Giancarlo, ele fez uma pergunta ali No chat? no chat, é. Você pode ler para mim? Porque eu tô no celular. Tô tentando Ah, entrar pelo ok. computador Eu e li um caiu. livro, eu li um livro de um filósofo chamado Byung-Chul Han. Você acha ruim eu usar como repertório uns filósofos que não são tão, entre aspas, famosos como ele, eu acho? Então, os corretores de redação, eles têm aula de filosofia também, né? E nem todos conhecem, mas assim, a filosofia clássica. Então, nem todos conhecem esses menos usados, ou menos conhecidos, para ser sincero. Então, de repente, você não precisa citar o nome dele, você pode colocar só a ideia, né? Ou a ideia dele está relacionada com algum outro mais conhecido. Tudo bem? Ele agradeceu lá no chat. Ah, então tá. É que eu não tô vendo o chat aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu só tô terminando de ver aqui porque eu tô com meio com mexendo no Moodle aqui. Ah, então tá. Espera. Conseguiu ver, Rafael? Sim, deu tudo certo. Deu tudo certo. A nota tá lá já, né? Isso. Deu tudo Tá, certo. Obrigado, vou ver o que professora. aconteceu com a do Gabriel depois, tá bom? Então, um beijão, boa semana pra você. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.